Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Semana passada foi bastante agitada na política e isso acabou reverberando no mercado financeiro. Na segunda-feira saiu aquela decisão do juiz Edson Fachin, que tornou o ex-presidente Lula novamente elegível. Então, pelo menos agora, ele vai poder concorrer à eleição de 2022. Então isso aí mudou completamente o xadrez político para a próxima eleição. Isso acabou mexendo no mercado financeiro. Então, a hora que a gente olha no dia, ao longo do dia, e especialmente depois que saiu a decisão, a gente vê um impacto forte. Então, eu estou mostrando aqui o dado da Bolsa ali na segunda-feira, e aí a decisão saiu lá pelas 3h30 da tarde. E a gente olha, a gente compara, por exemplo, o dado das 3, esse dado é o dado a cada 30 minutos. Se a gente olhar o dado das 3 da tarde e comparar com o dado das 3h30, você vê um impacto forte na Bolsa, ela cai pesado. Tá? E no dólar também, eu estou mostrando aqui o gráfico do dólar, a gente vê a mesma coisa. Compara 3 com 3,5, você vê o dólar subindo muito. Tá? Então não tem muita dúvida que essa decisão e o fato do ex-presidente Lula agora estar elegível fez com que a Bolsa caísse muito e fez com que o dólar subisse. Tá? Porque não tem muita dúvida. Assim, em geral é complicado olhar isso para o mercado financeiro, porque pode estar acontecendo um monte de outras coisas que mexem com o dólar e mexem com a Bolsa. Mas nesse caso, quando a gente olha o dado desse grau, nessa frequência, por exemplo, a cada meia hora, é muito improvável que uma coisa desse tamanho, outra coisa desse tamanho, outra notícia desse tamanho esteja acontecendo ao mesmo tempo. Então não tem muita dúvida que foi um impacto da decisão do juiz Fachin. A questão é saber o porquê desse efeito, e aí é mais complicado, né? Por quê? Porque o mercado financeiro e o mercado de câmbio também é a agregação de um monte de gente que tem opiniões diferentes e sentimentos diferentes. Tá? E o preço, no fim, te dá uma agregação de tudo isso. Então não dá para saber o que está na cabeça de cada uma das pessoas e depois agregar todos os sentimentos e opiniões. Então o que a gente tem são possíveis interpretações. Tá? E uma possível interpretação que eu vou tentar dar aqui, que eu acho que não é a correta, e eu vou justificar por quê, tem a ver com o fato de que o presidente Lula traz de volta essas políticas de irresponsabilidade fiscal e monetária, muita intervenção na economia, que foram comuns, principalmente ali no final do último mandato dele, tá? E ao longo do primeiro mandato da presidente Dilma. Tá? Essas são as políticas que provavelmente ecoam lá do passado, e as pessoas associam o presidente Lula a esse tipo de política, e aí assim isso faz com que notícias de que que a probabilidade dele voltar ao poder mexam tanto no mercado financeiro. Por que eu acho que isso é diferente do que aconteceu em 2018, por exemplo? Porque em 2018, na eleição de 2018, a gente via movimentos parecidos quando o candidato do PT subia nas pesquisas. Tá? Então pega, por exemplo, o segundo turno. O segundo turno acho que é o caso mais claro para a gente olhar isso. Tá? No segundo turno, se o Fernando Haddad ganhava força frente a Jair Bolsonaro, a Bolsa caía e o dólar subia. Tá? E se o contrário acontecia, a Bolsa subia e o dólar caía. Então, naquela época, o Fernando Haddad era associado a essas políticas, de volta dessas políticas, principalmente ali do governo da ex-presidente Dilma. E o presidente Jair Bolsonaro, não. Ele era associado a políticas mais de reformas, tá? Mais, entre aspas, liberais. Por quê? Assim, se olhar para o passado do presidente Jair Bolsonaro, não tem nada a ver com isso. É até parecido com o PT. Tá? Mas ele tinha o ministro Paulo Guedes, que teria a tal da carta branca, esse monte de coisa. Tá? E poderia fazer, e o ministro Paulo Guedes era visto pelo pessoal do mercado financeiro como assim, um fiador ali. Então tinha essa percepção. A gente até falou aqui que a gente não estava votando no ministro da Fazenda, estava votando no presidente. Então isso é uma coisa importante a ser levada em conta. Mas tinha essa impressão que o ministro Paulo Guedes teria superpoderes no governo e poderia tocar essa agenda, que seria uma agenda mais favorável ao crescimento de longo prazo, ajustar as contas públicas, o que tende a favorecer bolsa, tá, por exemplo, e tende a tornar o Brasil mais atrativo, tende a fazer com que o dólar caia. Se a gente olhar para o que aconteceu recentemente, eu acho que essa interpretação está completamente furada. Tá? Não é a mesma coisa. Por quê?
é olhar o que o presidente Bolsonaro fez nas últimas semanas, assim, ao longo do governo. Tá? Ele já desautorizou várias vezes o ministro Paulo Guedes, e em particular nas últimas 2 semanas a gente vê coisas escabrosas. Tá? A gente vê esse dedo grande na Petrobras, essa flertando com responsabilidade fiscal. Tá? Então, assim, eu diria que na economia, Lula e Bolsonaro não são tão distinguíveis assim. Então não é uma coisa assim, diminui a probabilidade, aumenta a probabilidade de Lula ganhar, diminui a probabilidade de Bolsonaro. Eu acho que não está por aí. Tá? Ou pelo menos não deveria estar, porque hoje os dois não tem tanta diferença assim percebida. Até porque você já vê movimento no mercado financeiro antes do presidente Lula ficar elegível, quando o presidente Bolsonaro tomou essas decisões. Então, eu não vejo os dois muito como distinguíveis. Tá? Então, eu não acho que é por aí o efeito que a gente está vendo. O que pode ser? Pode ser que, com os dois juntos na corrida, você inviabiliza um terceiro candidato. Então, esses dois candidatos eles têm muita força de saída. Então, é difícil você viabilizar uma outra candidatura. Eles têm provavelmente 30% de saída, cada um deles, de voto. Então, assim, é difícil mesmo. Então, esse efeito pode estar vindo, por exemplo, que uma terceira candidatura se tornou menos viável. Então, a chance de ter ou Lula ou Bolsonaro aumentou. Então, esse pode ser um canal que eu vejo como possível. O outro canal é o seguinte, assim, incerteza pra caramba, né? Então essa decisão também, ela vem carregada de um monte de incerteza. Tá? O Lula vai ser de fato elegível, ele vai concorrer em 2022? Essa decisão do juiz Fachin, ela vai ser revertida ou não? Ninguém sabe direito. Outra coisa, o que vai acontecer com o resto da Operação Lava Jato? O que vai acontecer com outros condenados? Eles vão voltar? Agora, o lado político está todo nebuloso. Tá? E incerteza tende a prejudicar o mercado financeiro. Porque mercado financeiro, bolsa, por exemplo, é uma opção mais arriscada. Então pode ser que os investidores passem agora a preferir ativos mais seguros do que um ativo mais incerto como a bolsa. Tá? E, em particular, eles também passam a preferir ativos fora do Brasil, tá? Que também tendem a ser mais seguros do que os títulos em reais. Então isso faz com que o dólar suba também, tá? Porque diminui a procura por reais e aumenta a procura por dólar. Então, tudo isso aí pode também estar por trás desse movimento todo na Bolsa. Tá? E aí vamos acompanhando o que vai acontecendo, né? Como é que esse xadrez político vai se desenrolar e como isso vai afetando o mercado financeiro daqui por diante. Tá? Uma coisa para olhar durante a semana, Copom, o Comitê de Política Monetária se reunindo e deve subir a taxa de juros. É bem certo que vai subir. Tá? A gente comenta isso na semana que vem. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Dá uma olhada no nosso canal www.porque.com.br. Tem bastante conteúdo lá. A gente também nas redes sociais, está aqui no YouTube, no Facebook, no Twitter e no Instagram. E é isso aí. Um abraço.